Para você que não me conhece, eu sou o professor Adroaldo Souto, sou professor aqui do método da prova OAB do Focus Concursos, tanto de Direito Civil como de Processo Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente, então você vai me ver aí algumas vezes, ok? E o primeiro ponto que eu quero tocar com você aqui é a outorga conjugal, ok? O que é a outorga conjugal? É a autorização necessária, né, que tem que ser dada por um dos cônjuges para que o outro possa exercer alguns atos, possa realizar alguns atos, beleza? E ela vem elencada lá no artigo 1647, que nos traz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, né? Acerca desses bens que ele diz aqui, os bens imóveis, ok? Prestar fiança ou aval e fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então repare que, com exceção do regime de separação absoluta de bens, né, que também é chamado aí de separação obrigatória de bens, ok? É uma das vertentes, né, da separação absoluta, nenhum dos cônjuges pode alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação sem a autorização do outro. Então, toda vez que a gente estiver falando aí de um cônjuge que esteja buscando realizar algum desses atos do artigo 1647, ele necessita obrigatoriamente da autorização do outro cônjuge, ou seja, o outro cônjuge tem que autorizar ele a realizar o ato, tá? É aquela questão da legitimação. Nesse caso, por mais que o cônjuge ele seja plenamente capaz, né, esteja aí no seu pleno discernimento, seja maior de 18 anos, ele não vai poder realizar o ato sem a autorização do outro, pois lhe faltará legitimação, ok? Beleza? Isso também não é necessário, tá? Essa outorga conjugal, ela também não é necessária na separação obrigatória de bens, ou seja, naquele regime em que a própria lei impõe que os cônjuges eles casem pelo regime da separação obrigatória, ok? E também não é necessário na união estável, tá? Então lembre-se que na separação obrigatória de bem na união estável não é necessária a outorga conjugal, beleza? E na participação final dos aquestos é possível, tá? É possível que os cônjuges, ao fazerem o pacto antenupcial, coloquem nesse pacto uma disposição abrindo mão dessa necessidade da outorga conjugal, ou seja, eles colocam uma disposição no pacto antenupcial que autoriza algum dos cônjuges, né, autoriza ambos os cônjuges a realizarem esses atos sem a necessidade da autorização do outro, tá? Então repare que na regime de separação obrigatória de bens na união estável não é necessária a outorga conjugal. Na participação final dos aquestos, a gente tem que analisar o pacto antenupcial, porque em regra é necessário, mas pode ser que no pacto antenupcial tenha uma disposição realizada pelos próprios cônjuges que os autorizem a prática desses atos sem a autorização do outro, tá? Então tome cuidado com essa situação, beleza? Agora, o que ocorre se houver a falta dessa autorização? Ou seja, se um dos cônjuges praticar algum daqueles atos descritos no artigo que a gente acabou de analisar, sem a autorização do outro, sem a outorga conjugal. Olha o que o 1649 nos traz. A falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável, olha só, anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. E é aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Porque olha só, beleza, primeira informação importante, a realização de um daqueles atos que necessita da outorga conjugal enseja a sua anulação, não é sua nulidade, tá? É anulação, beleza? Então o ato ele poderá ser anulado, não significa que ele será nulo de pleno direito, ok? Ele é anulável, beleza? E quem que pode pleitear essa anulação daquele ato realizado sem outorga conjugal? O próprio cônjuge, o outro cônjuge, né? Aquele que não forneceu a autorização, beleza? Só que olha o prazo que ele tem para buscar essa anulação. Olha o prazo decadencial aqui. 2 anos
depois de terminada a sociedade conjugal. Então repare que não é 2 anos da realização do ato, tá? É 2 anos do término da sociedade conjugal, seja pelo divórcio, né? Ou outra forma, ok? Beleza? Ou pela morte, né? Mas olha só, é do término da sociedade conjugal, ok? Então imagina lá, um cônjuge, ele realizou um daqueles atos sem a outorga conjugal. Ele vem a falecer 70 anos depois, terminando assim a sociedade conjugal. A partir desse momento em que ele morreu, ou seja, 70 anos depois da realização daquele ato, é que vai começar aí os 2 anos para que o outro cônjuge busque a anulação daquele ato realizado, tá? Então note, tome cuidado com isso e grave na sua cabeça. Não é 2 anos a partir da realização do ato, é 2 anos a partir do término da sociedade conjugal, seja por divórcio, seja por morte, tá? Outro exemplo aqui, o cônjuge realiza o ato, certo? Sem a outorga conjugal, 1 mês depois eles se divorciam, beleza? O que acontece? A partir desse momento do divórcio, começa a correr 2 anos para que o outro cônjuge que não forneceu a autorização pleiteie a anulação, beleza? E olha só, essa falta de autorização, ela pode aí ser suprida, né, pelo juiz, ok? Tranquilo? Então repare que nos casos aí que, por exemplo, um dos cônjuges ele negue sem um motivo justo a autorização, é possível ao juiz suprir essa autorização. Mas é óbvio que ele tem que levar em conta aí os interesses do cônjuge que não autorizou, entre outras coisas, ok? Mas o que eu quero realmente que você tome um certo cuidado é nessa questão aqui do prazo dos 2 anos, tá? Porque é do término da sociedade conjugal, ok? Vamos em frente. Falando um pouquinho sobre o regime da comunhão parcial de bens. E olha só lembrando, né? O que é o regime da comunhão parcial de bens? Isso aqui é o nosso regime supletivo. Por quê? Porque toda vez que os cônjuges eles não escolherem outro regime de bens através do pacto antenupcial, é justamente o regime da comunhão parcial de bens que será utilizado, beleza? E olha só, o regime da comunhão parcial de bens, ele propicia, né, a formação de 3 patrimônios distintos, porque a gente vai ter um patrimônio comum do casal, ou seja, aqueles que eles adquiriram durante a constância do casamento, ok? E também teremos aí a formação de 2 patrimônios particulares, um de cada cônjuge, se eles possuírem bens particulares, é claro, né? Não é só porque o regime da comunhão parcial de bens propicia a formação de 3 patrimônios que eles sempre haverão, beleza? Mas o que eu quero que você tome cuidado aqui é justamente com o artigo 1660, porque você já sabe que no regime da comunhão parcial de bens, todos aqueles bens adquiridos onerosamente na constância do casamento entram na comunhão, né? Ou seja, entram naquele patrimônio comum do casal que será dividido no término do relacionamento, da sociedade conjugal, beleza? Mas temos alguns outros bens que também entram nesse patrimônio comum a ser dividido e que geralmente o pessoal não se dá conta, ok? E é justamente por isso que eu quero te chamar a atenção para o artigo 1660. Olha o que ele nos traz. Entram na comunhão. 1. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, certo? Esse aqui a gente já sabia, né? 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. E olha só, o que já apareceu na prova aqui como bens que são de fato eventual, que entra na comunhão? A questão da loteria, certo? Questão da loteria. Então vai lá. Toda vez que o cônjuge ganha na loteria, aí entra aquela situação dos espertinhos, né? Ganhei na loteria, agora eu vou me separar da minha mulher, né? Nesse caso se ferrou, porque vai dividir metade do que ganhou com ela, ok? A loteria entra na comunhão, tá? A loteria entra na comunhão, porque é um bem adquirido por fato eventual, beleza? E olha só, olha o finalzinho do inciso 2, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Então não importa se ele pagou para participar da loteria. O que a gente tem aqui realmente é a questão da sorte. Ele ter sorte para ter conseguido aquele bem, beleza? E no caso da loteria tem realmente a questão da sorte. É diferente a gente falar, por exemplo, que ele está participando de um concurso de monografia, por exemplo, tá? E aí ele ganha aquele concurso de monografia, certo? Esse prêmio desse concurso não será dividido. Por quê? Porque nessa questão aí do concurso da melhor monografia tem
a competência da pessoa envolvida e não a sorte, beleza? Então o que o inciso 2 está falando aqui nos bens adquiridos por fato eventual é aqueles bens vinculados à aquisição por sorte, beleza? E entra então a questão da loteria. Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, tá? Então toda vez que a gente estiver falando aí de uma doação, herança ou legado que tenha sido deixado para ambos os cônjuges, entrará na comunhão, ok? Ainda, 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Imagina lá que um dos cônjuges ele tinha uma casa antes de casar, ok? A casa era dele já antes do casamento. Então a gente está falando aqui de um bem particular, porque eles estão casados pela comunhão parcial de bens, né? Nesse caso, ele resolve colocar uma piscina ou um ofurô lá na casa, beleza? Essa piscina ou esse ofurô, ele irá sim entrar na meação, tá? Entrará na comunhão dos bens, naquele patrimônio comum que será dividido, pois está ali no inciso 4 do artigo 1660. E 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. E olha só, o que já apareceu na OAB em relação a esses frutos dos bens comuns? Os aluguéis, ok? Os aluguéis, tá? Como assim, professor, os aluguéis? Olha o que a OAB trouxe. A OAB trouxe o seguinte caso. Tinha um cônjuge que possuía um imóvel antes de casar, ok? E no momento que eles casaram, eles adquiriram outro imóvel e ele botou aquele imóvel para alocar. E aí perguntava se os aluguéis entrariam no patrimônio comum, ou seja, entraria na comunhão, naqueles bens a serem divididos ao término do casamento. A resposta para isso era sim, os aluguéis entrariam dentro do patrimônio a ser dividido entre os cônjuges ao término da sociedade conjugal, tá? Justamente porque está ali no inciso 5 do artigo 1660, os frutos dos bens comuns ou particulares, tá? Repare, os frutos dos bens comuns ou particulares. Então não importa se aquele imóvel era particular do cônjuge, certo? Os aluguéis advindos dele entrarão na comunhão, tá? Entrarão na comunhão, beleza? Vamos passar para um próximo regime de bens que eu quero te chamar a atenção também, que é o regime da separação obrigatória de bens, ok? Tá lá no 1641. Olha quando que será obrigatório o regime da separação de bens no casamento, também chamado de separação legal de bens, né? Ó, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento. 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Por exemplo, o viúvo que não fez aí o inventário e a partilha dos bens, tá? Desculpa, a meação e a partilha dos bens, beleza? Nesse caso aí, galera, o viúvo, se ele casar novamente sem dar a partilha aos herdeiros, o que acontece? Ele está casando diante de uma causa suspensiva e, portanto, ele casará sob o regime da separação obrigatória de bens, beleza? 2. Da pessoa maior de 70 anos. Então, toda vez que a gente estiver falando que um dos cônjuges possui mais de 70 anos, obrigatoriamente será o regime da separação de bens, beleza? 3. De todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Exemplo, imagina lá o casamento da pessoa entre 16 e 18 anos. A pessoa entre 16 e 18 anos necessita de autorização dos pais para casar, beleza? Mas digamos que os pais não querem fornecer essa autorização, ela pode se socorrer do Poder Judiciário, então. Ela vai lá e pede para o juiz suprir a autorização dos pais, ok? Nesse caso, como o juiz está suprindo a autorização, obrigatoriamente será aplicado o regime da separação de bens, tá? Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte, a separação de obrigatória de bens não é igual à separação absoluta de bens, certo? Por quê? Porque na separação absoluta de bens, as partes é que estão escolhendo aquele regime. Ou seja, os nubentes é que estão escolhendo o regime da separação convencional de bens através do pacto antenupcial. Então ali tem a faculdade das partes, ok? No regime de separação obrigatória de bens, não tem faculdade das partes. A lei está obrigando eles a casarem sob o regime da separação obrigatória de bens, tá? Só que olha só, tome cuidado com uma coisa. Ao final desse casamento, tá? Ao final do casamento que utiliza a separação obrigatória de bens,
incide a súmula 377 do STF. O que a súmula 377 do STF nos traz? Que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então repare que durante o casamento, tá? Durante o casamento, ele é um regime de separação. Agora, ao término dele, ele acaba virando uma comunhão parcial, ok? Então tome cuidado com isso. Ao final, certo? Ao final do casamento que utiliza o regime de separação obrigatória de bens, incide a súmula 377 do STF e irão se comunicar os bens adquiridos na constância do casamento, desde que tenha emprego de esforço comum para adquiri-los, tá? Então, se ambos os cônjuges aí empregaram esforços para adquirir aqueles bens, eles serão divididos, tá? Eles serão divididos. E olha só, isso não significa que ele precisa entrar com dinheiro, certo? Para a aquisição do bem. Se, por exemplo, um dos cônjuges cuida da casa lá, cuida dos filhos, ele está empregando esforço comum para a aquisição dos bens, beleza? Então ele está possibilitando que o outro cônjuge aí trabalhe, ganhe mais dinheiro, né, para adquirir os bens e, portanto, esses bens adquiridos na constância do casamento entrarão na comunhão. Então, quando a gente fala aí de separação obrigatória de bens, durante o casamento a gente tem realmente essa separação, mas ao final dele é como se fosse uma comunhão parcial de bens, beleza? E os bens a título eventual, como por exemplo a loteria, também entram, tá? Também entram na comunhão, certo? Também serão aí divididos ao final. Beleza? Tranquilo? Quero falar com você agora sobre sucessões, tá? Falamos um pouquinho de família aí e agora iremos falar sobre sucessões. Olha só, você tem que tomar um pouquinho de cuidado porque a OAB, ela tem mesclado família e sucessões. Geralmente aparece uma ou duas questões envolvendo família e sucessões, ok? E quando aparece, nas últimas provas pelo menos, tem aparecido mesclando família e sucessões. O que eles fazem? Eles colocam lá, descrevem toda uma situação, né, de uma pessoa que é casada e vem a morrer e pede como que faz a sucessão dessa pessoa, beleza? E aí você tem que lembrar, primeiro, da questão do regime de bens, tem que analisar aí sobre qual regime de bens aquela pessoa que morreu era casada, ok? Para daí depois passar a sucessão, porque você sempre irá fazer primeiro a meação, tá? Primeiro a meação, e não confunda a meação com sucessão. Meação é um instituto do direito de família, ok? Enquanto sucessão é um instituto aí do direito das sucessões, beleza? Então a herança é do direito das sucessões e a meação é do direito de família, ok? E qual que você vai fazer primeiro? A meação. Então o primeiro de tudo é você analisar o caso e ver se a pessoa era casada, tá? E sob qual regime ela era casada. Se, por exemplo, ela fosse casada sob o regime da comunhão parcial de bens, você teria que analisar qual que era o patrimônio comum, dividir esse patrimônio comum primeiro, analisar aí se tivesse, né, bens particulares ou não, beleza? Mas entenda que a primeira coisa que você faz quando você bate o olho numa questão e está pedindo para fazer a sucessão é analisar se aquela pessoa que morreu era casada e sob qual regime de bens ela era casada, ok? Para primeiro fazer a meação, depois passar para a sucessão. Beleza? E quando a gente fala aí de sucessão, você tem que lembrar um detalhe bem importante, né? A sucessão, a herança se transfere imediatamente, por causa do princípio de Saizine, ok? Agora, a abertura do inventário é outra história. Então, a abertura do inventário e a abertura da sucessão são duas coisas diferentes, beleza? E quando a pessoa ela recebe essa herança, ela recebe de forma imediata, né? Só que ela tem aí que vir a confirmar esse recebimento através da aceitação, ok? Mas isso não é obrigatório, ela pode renunciar a essa herança também se ela não tiver interesse, beleza? E é justamente sobre essa renúncia da herança que eu quero falar um pouquinho com você. Olha só, quando a gente fala aqui de aceitação e renúncia, olha para o material aqui, tá? Quando a gente fala aqui de aceitação e renúncia, a gente tem duas situações distintas, né? A aceitação é o ato pelo qual ela confirma o recebimento dessa herança. Só que a aceitação ela pode ser feita de forma expressa, ela pode ser feita de forma tácita e ela pode ser feita de forma presumida.
ok? Quando que ocorre a aceitação de forma expressa? Quando ela vai lá e fala, aceito os bens deixados pelo meu pai, por exemplo, ok? Nesse caso, não tem maiores problemas, ela aceitou de forma expressa. Quando que ela aceita de forma tácita? Ó, imagina lá que o meu pai, ele me deixou um carro, beleza? O carro ele já ficava guardado lá em casa porque meu pai não tinha garagem no apartamento dele, beleza? E aí, depois que meu pai morreu, eu pego o carro ali no final de semana, saio para dar uma volta, para não deixar aí a bateria morrer, vou lá, conserto o carro, faço revisão, etc. Passo a usar direto este veículo, beleza? Nesse caso, por mais que eu não tenha falado aceito a herança de meu pai, como eu estou praticando atos aí que nos levam a entender que eu aceitei, eu tenho aí a aceitação tácita, tá? Eu aceitei a herança justamente porque estou usando o bem deixado. Beleza? Tranquilo? E ainda é possível a aceitação presumida. Isso quando algum interessado pede ao juiz que defira um prazo para o herdeiro falar se aceita ou não a herança e o herdeiro ele se mantém silente, ele se mantém em silêncio. Uma vez que ele se mantém em silêncio, entende-se que ele aceitou, tá? Então a gente tem a presunção de aceitação da herança e por isso a aceitação presumida. Beleza? Entendeu aí como é que se dá a aceitação? Agora, o detalhe está na renúncia. Por quê? Porque a renúncia, ela sempre será expressa, tá? A renúncia sempre será expressa, ou seja, não temos renúncia tácita e não temos renúncia presumida dentro do direito civil, ok? Então a pessoa quando for renunciar à herança, ela tem que fazer isso de forma expressa, tem que exteriorizar aí a sua vontade. De que forma? Por instrumento público ou termo judicial. Então ela pode ir à frente do juiz, dentro do processo de inventário, por exemplo, e falar, ó, estou renunciando à herança deixada pelo meu pai. Beleza. Ou ela pode fazer isso também através de uma escritura pública de renúncia de herança, tá? Mas note que a renúncia sempre de forma expressa e por instrumento público ou termo judicial. Claro? Vamos seguindo então. Sobre a indignidade sucessória e deserdação. Aqui são duas questões que podem afastar herdeiros, tá? São situações que podem afastar os herdeiros da herança, beleza? Só que indignidade e deserdação não são a mesma coisa e você tem que entender a diferença de cada uma, beleza? A indignidade está no artigo 1814, que nos traz, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. E 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por ato de última vontade. E a deserdação vem no artigo 1962, que fala o seguinte: além das causas mencionadas no artigo 1814, que a gente acabou de ler, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto e desamparo dos ascendentes em alienação mental ou grave enfermidade, tá? Se você for olhar para o artigo 1963, ele vai trazer os mesmos casos, a única coisa é que o 1963 está tratando dos casos de deserdação dos ascendentes por seus descendentes, tá? Então a única coisa que vai mudar do 1962 para o 63 é essas duas palavrinhas, ok? Essas duas palavrinhas, beleza? Mas esse rolzinho que autoriza a deserdação é o mesmo, tá? É o mesmo, beleza? Agora, para você entender melhor a diferença de cada uma, olha esse quadrinho esquemático aqui. Quando que a gente tem a exclusão por indignidade? A exclusão por indignidade, ela é sempre pedida por terceiros interessados e obtida por sentença judicial, tá? Enquanto a exclusão por deserdação, ela é feita por testamento, pelo próprio testador, ok? E com declaração de causa. Então, toda vez que o autor da herança ele deixar um testamento deserdando algum dos herdeiros, ele tem que explicar o motivo de estar fazendo isso, beleza?
Ainda, a exclusão por indignidade, ela alcança os herdeiros legítimos e os testamentários, tá? Então, olha só, alcança os herdeiros legítimos e os testamentários, ou seja, aqueles herdeiros definidos pela lei e aqueles herdeiros elencados no testamento. Agora, a exclusão por deserdação, ela só alcança herdeiros necessários. Então, ela só vai alcançar lá os descendentes, o ascendente, o cônjuge e o companheiro, beleza? A exclusão por indignidade tem como fatos causadores que nem sempre são anteriores à morte do autor da herança, beleza? Agora, a exclusão por deserdação vai ser, os fatos causadores sempre são anteriores à morte do autor da herança. Por que isso? Por que eles sempre serão anteriores à morte do autor da herança? Tem como uma pessoa morta escrever no testamento? Não dá, né? Não dá. Então, por isso que, como a deserdação ela é realizada por testamento, os fatos causadores da deserdação são sempre anteriores à morte do autor da herança, beleza? E ainda, para finalizar aqui, a exclusão por indignidade, os motivos da indignidade são válidos. Então, a gente só tem aqui os motivos do 1814, beleza? Agora, na exclusão por deserdação, certo? Olha lá, nem todos os motivos da deserdação configuram indignidade, ou seja, o rol dos motivos que podem ensejar a deserdação são mais amplos que o rol da indignidade, porque a indignidade ela se limita ao artigo 1814, enquanto a deserdação pode ser fundamentada tanto no 1814 como no 1962 e 63. Beleza? Falando sobre a ordem de vocação hereditária agora, tá? Passando para mais um assunto aí do direito das sucessões. Quando a gente fala da ordem da vocação hereditária, é aquela ordem definida pelo Código Civil para a gente descobrir quem irá herdar. E está lá no artigo 1829. Olha só, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Esses aqui são os herdeiros que a gente chama de primeira classe, tá? Herdeiros de primeira classe, beleza? Então quem são os herdeiros de primeira classe? Os descendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente, a não ser que eles estejam casados pelo regime da comunhão universal, certo? Ou no da separação obrigatória de bens, ok? Então, comunhão universal de bens e separação obrigatória de bens, não vai haver aí concorrência, beleza? 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, os herdeiros de segunda classe são os ascendentes concorrendo com o cônjuge, tá? 3. Ao cônjuge sobrevivente, que é o herdeiro de terceira classe. Então, nesse caso, ele dará tudo, tá? E por último, a gente tem aí os colaterais, que são os herdeiros de quarta classe. E só herdam os colaterais até quarto grau, beleza? Só que olha só, tenho algo para te chamar a atenção aqui. Olha o que diz aqui no caput. Vide recurso extraordinário número 878.694. Por que esse recurso extraordinário é extremamente importante para o direito das sucessões? Porque ele declarou inconstitucional o artigo 1790, que tratava sobre a sucessão do companheiro, tá? Então o companheiro, antes desse recurso extraordinário, ele tinha uma sucessão diferente da do cônjuge. Mas com essa declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, equiparou-se a sucessão do cônjuge e do companheiro. Então todas as vezes que a gente leu aqui cônjuge, você também tem que entender que está o companheiro, tá? Então, onde a gente lê cônjuge, leia-se companheiro também, beleza? Então, por exemplo, aqui no inciso 3, a gente tem ao cônjuge sobrevivente, ao cônjuge barra companheiro sobrevivente, ok? Beleza? Tá claro isso? Vamos seguindo aí. Quem são os herdeiros necessários? Olha, um artigo que cai bastante, tá? Um artigo que cai muito aí na prova da OAB. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, tá? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. A própria palavra já te diz, né? Herdeiros necessários, ou seja, obrigatoriamente serão herdeiros. O Código Civil obriga que essas pessoas sejam herdeiras,
tá? Beleza? É óbvio que eles podem ser afastados para aqueles casos que a gente leu antes, de indignidade e deserdação, certo? Mas se não houver um desses casos, eles são sim herdeiros, beleza? Eles são sim herdeiros. Então eles podem ser afastados aí por algum documento, algum contrato realizado entre eles? Não, não tem como afastar essas pessoas da sucessão, porque o próprio Código Civil ele estabelece essas pessoas como herdeiras necessárias. E qual que é a vantagem deles serem herdeiros necessários, tá? É a proteção da legítima, ok? É a proteção da legítima, beleza? O que é a legítima, professor? É a reserva de 50% do patrimônio para essas pessoas. Então, quando a gente fala que uma pessoa morre deixando herdeiros necessários, ela só pode dispor no testamento 50% dos seus bens, porque obrigatoriamente metade desses bens tem de ser reservados, protegidos para essas pessoas aqui, os descendentes, ascendentes, o cônjuge e o companheiro, né? Lembre-se disso, e o companheiro, tá? Beleza? Então eles têm a proteção da legítima. Quando haverem, ou houverem, né, melhor dizendo, quando houverem herdeiros necessários, o autor da herança só pode dispor no testamento 50% dos seus bens, que é a parte disponível. O que acontece se ele deixar em testamento algo que exceda esses 50%? Esse testamento será nulo? Não, negativo. Esse testamento continua sendo válido, tá? O que ocorre então? Ocorre a redução das disposições testamentárias. Ou seja, se ele deixou 70% no testamento, a gente vai reduzir 20% das disposições testamentárias para proteger aí a legítima. 50% do patrimônio para essas pessoas aqui, descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Beleza? Vamos seguindo. Sobre direito de representação, que é algo que também cai bastante, tá? Que é algo que também cai bastante. Temos aí o artigo 1852 e o 1853. O 1852 nos fala sobre o direito de representação na linha descendente e na ascendente. E olha o que ele nos traz. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então imagina lá que a gente tem aqui o autor da herança, tá? A gente tem o autor da herança, beleza? Ele morreu, né? Você sabe disso, beleza? Se antes dele morrer um filho dele já era pré-morto, deixando um neto, né? No caso, deixando aí, sobrevivendo um neto da herança, o que acontece então? Imagine o seguinte, tá? Imagine essa situação hipotética. O autor da herança, ele possuía 2 filhos e um desses filhos possuía um filho, né? Neto do autor da herança, no caso, beleza? Esse filho 1 que tem, o que deu neto para o autor da herança, ele já era pré-morto, ou seja, ele já tinha morrido quando o autor da herança morreu. Nesse caso, esse filho 2 aqui, ele vai receber toda a herança sozinho? Não. Por quê? Porque o neto irá representar o seu pai na herança do seu avô. Isso se chama direito de representação, tá? Então, nesse caso, a gente terá a divisão da herança em 50% para o filho 2 e 50% para o neto que herdará representando o seu pai. Beleza? Tranquilo? Vamos falar agora de um outro exemplo, tá? De um outro exemplo. Olha só. Imagine que a gente está falando aqui agora da linha ascendente, certo? Da linha ascendente. Ele morreu e deixou pai e mãe, ok? Mas antes de ele morrer, o pai já era falecido, mas o seu avô ainda era vivo, ok? Como que a gente divide essa herança aí no caso? Nesse caso, a mãe receberá 100% da herança. Por que ela receberá 100% da herança? Porque não há direito de representação na linha ascendente. É isso que o artigo 1852 nos traz, ok? E olha o que ele fala agora sobre a linha colateral. Artigo 1853. Na linha transversal, leia-se colateral, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Então, o que isso aqui está trazendo? Isso aqui está trazendo a seguinte situação, tá? A gente tem aí o autor da herança, certo? O autor da herança, ok? Aí,
pai, mãe, pai e mãe já falecidos, ok? Esse autor da herança não tem nenhum descendente, beleza? E ele tem irmãos, tá? Ele tem irmãos. Ele tem o irmão 1 e tem o irmão 2, beleza? O irmão 1 tem 2 filhos, que são os sobrinhos do autor da herança no caso, né? Sobrinho 1, sobrinho 2, beleza? Quando o autor da herança morreu, esse irmão 1 já era falecido, tá? Ou seja, ele já tinha morrido no momento em que o autor da herança aqui veio a falecer. Como que a gente divide essa herança aí? Olha só, olhamos para baixo, não tem ninguém, então não temos aí herdeiros de primeira classe, né? Olhamos para cima na linha ascendente, não tem ninguém também, então não temos herdeiros de segunda classe. Olhamos para o lado, quer dizer, o lado não, ainda não. Olhamos para o cônjuge companheiro, não tem cônjuge companheiro. Agora sim a gente olha para o lado, para a linha colateral. E aí a gente achou que ele deixou um irmão, ok? E 2 sobrinhos. Como que a gente faz para dividir essa herança? Irá 50% para o irmão e 50% para essa linha do outro irmão. Só que como tem 2 descendentes, irá 25% para um sobrinho e 25% para o outro. Beleza? Tranquilo? Por que isso? Porque essas pessoas aqui, os sobrinhos, estão herdando por direito de representação, estão representando o seu pai na herança do irmão dele. Beleza? Tranquilo? É assim que se dá essa divisão então, tá? Mas lembre-se que na linha colateral só tem direito de representação para o sobrinho, tá? Para o sobrinho, beleza? Se a gente estivesse falando aqui de tio, por exemplo, não teria direito de representação, beleza? E para finalizar, quero falar com vocês sobre testamento, que é uma coisa que de vez em quando aparece também na prova da OAB. Quando a gente fala do testamento, tem 2 situações aqui que são importantes você lembrar, ok? A primeira de tudo é a do artigo 1879, que nos traz o seguinte: em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular do próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Aqui é aquela situação da pessoa que faz um testamento estando em risco de vida. Como que já apareceu na OAB? O cara saiu para fazer uma caminhada na floresta, foi atacado por um urso, estava lá em uma situação de quase morrendo, ele tira um papel do bolso e escreve um testamento e assina. Esse testamento ele pode ser confirmado pelo juiz? Sim, pode ser confirmado pelo juiz e pode ter validade, tá? Por quê? Porque nesse caso ele realmente escreveu de próprio punho e estava em situação de risco, beleza? Então, nesses casos excepcionais de risco de vida ou morte, né, risco de morte, melhor dizendo, é sim possível fazer um testamento sem testemunhas, tá? Sem testemunhas e sem passar pelas formalidades necessárias, ok? Só que se essa pessoa sobreviver e tiver condições de se deslocar até um cartório para realizar aí um testamento da forma ordinária, né? Nesse caso, esse testamento realizado quando ela estava em situação de risco de morte não será válido, beleza? E por último, o artigo 1973, que nos traz a questão do rompimento do testamento. Olha o que ele fala: sobrevindo descendente sucessível ao testador que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. É aquela situação em que o autor da herança ele morre sem deixar descendentes e ascendentes que ele conheça, e aí ele deixa aí, sem deixar cônjuge, companheiro também, e ele deixa um testamento com 100% dos seus bens para o amigo, beleza? Só que depois que ele vem a falecer, aparece um herdeiro, aparece um filho que ele não fazia ideia que tinha. Fazem o teste de DNA e confirmam que aquela pessoa é realmente filha do autor da herança. O que aconteceu com esse testamento? Ele é rompido, tá? Ele é rompido e esse filho que apareceu posteriormente ao falecimento do autor da herança receberá a herança por inteira. Beleza? Passamos pelos pontos mais importantes aqui de direito de família e sucessões.